Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje nós vamos começar uma série abordando o tema aberturas. Nossos queridos seguidores têm acompanhado o canal, têm feito comentários, têm dado sugestões, têm feito pedidos. Professor, eu gostaria de conhecer tal abertura, eu gostaria de conhecer tal defesa. Às vezes eu me perco na abertura. Tem como produzir um vídeo falando sobre abertura ou sobre defesa? E no canal, os nossos seguidores têm vez e eu procuro atender um por um, responder a todos. Eu dialogo, parece que eu já conheço pessoalmente esses seguidores. São meus amigos. Nosso canal está completando aí 40 dias, mas estamos satisfeitos com o progresso. Já ultrapassamos 300 inscritos nesses 40 dias e ainda, digo assim, está sem recursos o suficiente para termos uma qualidade melhor. Mas já estamos procurando melhorar cada dia. Cada dia a nossa preocupação é melhorar o canal para oferecer algo de melhor para os nossos seguidores. E eu fico contente com vocês, a forma como se comportam, as sugestões que dão, o comentário que fazem. Olha, um abraço aí para todos os seguidores. Então vamos abordar esse tema a respeito das aberturas, e toda semana vamos ter um dia somente para aberturas. Depois vamos ter um dia somente para meio jogo, outro só para final, depois tática, estratégia. Vamos crescer juntos. Planos de jogo, vamos crescer juntos, que o canal não cresce sozinho. Não é o professor quem faz o canal crescer. Quem faz são os seguidores. Então, de mãos dadas, ajudando um ao outro, vamos continuar crescendo. Desde já, peço seu like, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com outros amigos. Então, voltando para a nossa aula sobre abertura, a nossa aula vai ter como tema aí a abertura do peão de rei, que vai ser E4, visando três coisas. Visando o desenvolvimento, a aula é essa, o desenvolvimento, os planos e a estratégia. Esse é o tema central da nossa aula. Grava aí o tema. Jogar bem a abertura sem decorar a teoria. Como é que eu vou jogar bem sem decorar a teoria? Você vai entender a posição. E quando você entende a posição, não precisa tanta teoria. Você dá uma olhada na teoria, mas nem sempre a posição manda você fazer aquilo que a teoria pede. Digamos, a teoria pode dizer, joga um cavalo em F6. De repente eu tenho um peãozinho, ó, joga um cavalo em F6. E eu tenho um peãozinho lá em E5. E quando você joga, eu capturo o peão. A teoria de fácil desenvolvimento para as casas centrais. Mas quando possível, se não for, se segura um pouco, deixe para fazer o desenvolvimento da peça na hora certa. Então, o objetivo dessa aula que eu quero apresentar a vocês, ela tem esse objetivo. Grave aí, ó, no arquivo da memória. Ao final, fazer com que vocês, seguidores, e eu também, que eu estou dando a aula aqui, eu também, juntos, sejamos capazes de entender a lógica por trás de três lances. Porque essa aula, ela tem o seu desenvolvimento, ela é discutida, abordada em torno de três lances. Um deles vai ser E4, o outro vai ser cavalo F3 e o outro bispo C4. Três lances. Já do lado das brancas, as pretas vai ser um C5, um D6 e um cavalo F6. Então temos que entender isso, reconhecer as estruturas típicas e escolher planos corretos de meio jogo.
e também evitar erros comuns na estrutura. É isso que precisamos entender até o término da aula. Voltando nossas peças para a sua posição original, então vamos ter uma sequência, vamos colocar aqui uma sequência de lances de pretas, aliás, de brancas e pretas, e vamos trabalhar com essa sequência didática, tá bom? Então, os lances E4, volta para o teu lugar, cavalo, E4, é típico da siciliana C5, cavalo F3, olha a sequência de lances que vai caracterizar a posição. Cavalo F3, D6 e agora bispo C4. Tá vendo que ficou o espaço aqui aberto entre o rei e a torre? Bispo C4, cavalo F6, que ele jogou na hora certa também. E depois de cavalo F6, nós vamos ter aqui um que está ameaçando o centro, um D3. Depois desse lance D3, um desenvolvimento para fianquetar o bispo preto, G6. Depois de G6 vem o roque, olha aí, segurança do rei. E agora, bispo G7, também se preocupando com a segurança do rei. E depois de G7, torre E1. Vamos trabalhar cada um desses lances, tá? São 8 lances, mas vamos trabalhar rapidinho esses lances. Depois de torre E1, vem o cavalo C6, desenvolvimento de peça, que é o importante numa abertura de xadrez. E depois de cavalo C6, ó, C3, evitando o cavalo se instalar em uma das casas. Ele vigia, o C3 vigia as duas casas. Depois disso vem o roque. E as brancas concluem com o cavalo B, D2. Certo? Então, essa é uma estrutura sólida, flexível e extremamente educativa. Essa é. Percebeu a estrutura aí? Tanto para as pretas como para as brancas. Qual é a ideia? Agora vamos trabalhar a ideia do plano? Bom, mencionamos que temos que entender o que está por trás desses 3 lances. E4, que foi o primeiro, cavalo F3, que foi o segundo, e bispo C4, que foi o terceiro. Esses foram os lances das brancas. Entender o que, professor? Entender que, com esses lances, as brancas ocupam o centro do tabuleiro, controla o centro, abre linhas para o bispo e dama. O primeiro lance, quando foi E4, o cavalo estava no lugarzinho dele ainda, abriu linha para o bispo, que chegou em C4, esse peão está aqui porque colocamos depois dos roques, e abrimos linha para a dama também. Então o E4 teve essa função, tem essa função, abrir linhas. Também iniciar um jogo aberto. Iniciar um jogo aberto. Jogar com tranquilidade. Lembrando que nessa abertura não tem pressa para jogar. Tudo é calmo, sereno e tranquilo. Esperar a hora certa, nada de pressa. Qual é o princípio básico que precisamos entender? O princípio é que quem controla o centro joga com mais liberdade. Você quer ter liberdade para jogar? Ok. Então procure colocar suas peças em casas que elas fiquem ativas, controlando o centro do tabuleiro. E4 já vimos a função. Professor, e o cavalo F3? O que é que está por trás desse lance? Desenvolvimento com ameaça. É o segundo lance. Desenvolvimento com ameaça. Ameaçando E5. Indiretamente, porque não tem nenhuma peça lá, mas está ameaçando. E preparar o roque. Então, com a saída do E4, cavalo F3 e o bispo C4, preparou o roque, porque o espaço ficou aberto entre o rei e a torre. Aí chega um momento em que está aberto o espaço, pode rocar. Princípio, ó, vamos gravar o princípio aí. Desenvolver criando pressão é melhor do que desenvolver sem ideia. Criou uma pressão sobre E5,
ficou controlando E5. E4 ficou controlando, vigiando D5 e F5. E o bispo que veio para C4 criou uma ameaça direto a F7. Já rocaram, mas eu estou mostrando que tudo isso antes do rock. Criou uma ameaça em F7. Então é melhor criar ameaças quando desenvolve as peças. O bispo ficou ativo. Foi lá, ó, fígado do rei, o ponto mais fraco do tabuleiro. Evita teorias pesadas. E tem ainda uma ideia estratégica. Qual é a ideia estratégica que está por trás desses 3 lances? 1, 2, 3. Também 1, 2, 3. Foram os 3 lances iniciais. A ideia estratégica: pressionar e restringir e criar temas táticos futuros. Coloque em determinada casa, não é para ir capturar não. Deixa guardadinho ali, espera a hora certa. Porque os temas táticos virão. E as pretas, professor? Qual a estrutura das pretas aí? Foi C5, D6 e cavalo F6. Essa foi a estrutura inicial dos 3 lances. Criando uma assimetria. Olha a expressão assimetria. Significa não jogar lances iguais ao do adversário. Por exemplo, no primeiro lance foi E4. Se joga E5, está sendo simetria, jogando igualmente. Desenvolveu o cavalo F3, cavalo F6, bispo C4, bispo C5. Então, aí seria simetria. Mas ele jogou de uma forma assimétrica, lutando pelo centro à distância. Essa é a estrutura das pretas, né? Deixando aí pronta para lutar pelo centro, controlar o centro à distância e preparar contra-jogo no flanco da dama. Tá aqui o flanco da dama. Divide o tabuleiro ao meio, tem o flanco do rei e o flanco da dama. Então, nessa abertura, nessa defesa, esse tipo de estrutura é para preparar um contra-jogo no flanco da dama. E o D6 controla E5. Quem chegar em D5, D6, vem cá, captura. Controla E5 e protege C5. Ninguém pode capturar C5 por enquanto, nem chegar em D5, porque o peão captura, tem um cavalo reforçando. E manter uma estrutura flexível. Professor, mas já faltou o cavalo, F6, são 3 lances. Falou de C5, D6 e o cavalo. Olha, o cavalo ele desenvolve ameaçando. Estava lá em G8, veio para F6, ameaçando E4. Por isso que teve a preocupação de jogar um D3 para defender. Então, se desenvolveu ameaçando, essa é a forma correta de você jogar. Desenvolver peça, ameaçando peça do adversário ou ameaçando uma série de casas, né? Olha, um ponto que eu preciso, está um pouco longe, mas daqui eu vou ameaçar. Como o bispo ameaçando F7. E forçar as brancas a se organizarem. É como se estivesse mandando um recado. Meu cavalo em F6, ó, vai te causar um prejuízo. Te organiza ou então tu perde peça. Então as pretas não atacam agora. Não partem para o ataque. Elas esperam o momento certo. E com relação ao desenvolvimento das peças, as brancas desenvolveram corretamente? Sim. O D3 foi para proteger o E4. Defender E4. Evitar trocas centrais, precoces. Nunca desenvolva, vamos trocar peças, não. Se segura o máximo que puder. Só troque se for vantagem para você. E abrir a diagonal do bispo de C1. Diagonal do bispo de C1. Quando jogou D3, a diagonal ficou aberta. Embora que depois ocupou com o cavalo. Mas esse cavalo é para fazer manobras. Jogar em um F1, jogar em um G3 e aproximar da ala do rei para tentar fazer uma ruptura no roque do adversário. Então abrir linhas para o bispo, foi muito bom. E a estratégia? Manter um centro flexível
que é melhor do que um centro forçado, nada de forçar. Depois veio aí o roque, foi feito o roque, já que o espaço estava aberto, aproveitou e fez o roque. Qual a função do roque? Deixar o monarca seguro, guardado, protegido. Deixar a torre pronta para trabalhar, ocupar casas onde elas possam ter uma atividade maior. Quando está no roque, feito o roque, ela ocupa F1, mas de repente ela joga E1, domínio da coluna e reforço a defesa do peão de E4. Então, roque feito, você tem rei seguro, torre pronta para jogar e permite planos ativos. São três coisas quando você faz roque. Seu rei fica seguro, sua torre pronta para jogar e vai permitir planos ativos. Olha, eu tenho atividade ali e vai ser bom para mim. Uma regra de ouro que eu vou deixar para você. Ao ter entendido o objetivo desses três lances e, consequentemente, até o roque, até a posição que está. Se você pode rocar, regra de ouro é essa, se pode rocar sem riscos, roque o mais rápido possível, porque seu rei fica guardado, fica protegido. E como é, professor, rocar sem riscos? É tanta pergunta que é feita. Rocar sem risco é não deixar seu rei, após você haver feito o roque, à mercê de um checkmate. Como assim, professor? Digamos que você tem duas peças alinhadas. Tem a dama, digamos que ela está em D6, e em uma outra estratégia que você fez, o seu bispo está em C7. Dama D6 e bispo C7. Esse cavalo, digamos, não está em F3, está em outra casa aí qualquer, vamos dizer que esteja em G5. E você de repente vê o espaço aberto entre o rei e a torre e faz o roque. E quando faz o roque, toma um checkmate, porque a dama vai estar em D6, checkmate e ninguém defende a casa, só o rei. Entendeu o que é rocar sem riscos? Rocar sem riscos é deixar seu rei protegido na hora de rocar. Se tirou a peça, ele corre risco. E a torre em E1, que é o que ela faz? Ela sustenta E4, como está sustentando E4, está preparando aqui um D4, mas ela está preparando D4, professor? Está preparando. Como é que ela está preparando se ela está em E4? É porque ela veio dar suporte defendendo o peão D4 para que o D3 possa avançar para E4. Por isso que ela está preparando. Além do mais, ela está dominando a coluna central. Está na coluna central. A coluna está, se ficar semi-aberta ou aberta, o controle é dela. Ela é quem manda na coluna, que as torres andam pelas colunas e linhas. E a estrutura de peões? Quando se trata da estrutura de peões, que é o outro ponto que vamos aprender agora, é o ponto-chave da aula, a estrutura de peões. Como é que está a estrutura das brancas? Peão de E4 e D3, olha como eles estão. Estão no centro, ambos se protegendo, aliás, D3 protegendo E4 e torre também defendendo. Tá tranquilo, até aí tá tudo tranquilo. Mas essa estrutura mantém um centro flexível, um centro sólido e flexível. Tá sólido o centro. Tudo se protegendo aí, bem tranquilo, dominando, vigiando, porque o peão captura em diagonal. Quem chegar na sua diagonal ele pode capturar e com uma possibilidade tremenda de fazer uma ruptura em D4. Essa é a estrutura das brancas, é o ponto-chave. Pode fazer a ruptura, manter o centro sólido, manter o centro flexível. E as pretas, professor? Então a vantagem é só das brancas, as pretas não tem nenhuma vantagem? Tem vantagem sim. Também tem sua estrutura. C5, quando foi jogado, D6 e cavalo F6. Foram essas três peças no princípio. C5 e D6, eles mantêm assim um centro mais passivo. O centro das brancas está mais ativo. Esses dois peões, estão mantendo aí um centro mais passivo.
Elas buscam, as pretas esperam o momento certo para buscar um contra-jogo aí na lateral. Pode buscar a qualquer momento. Depois que jogar um A6, pode mandar um B5 para fazer como é que chama? Um contra-jogo, tentar um contra-jogo no flanco da dama. Então tem essa estrutura. E a conclusão? A conclusão é, para as brancas e para as pretas, com relação à estrutura do centro do tabuleiro, dos peões e das peças aí como está na posição, é que as brancas decidem quando o centro vai se abrir. As brancas é quem decidem, porque tem uma estrutura mais ativa. Suas peças estão em casas que controlam melhor o centro do que as pretas. Isso não significa que as pretas estão perdidas. Tudo vai depender da estratégia. Digo assim porque não é somente as brancas que ganham. Grandes campeões mundiais ganham de brancas e ganham também de pretas, bem como perdem de brancas e também perdem de pretas. Tudo vai depender do plano, da ideia e da estratégia que você vai fazer. E os planos típicos do meio-jogo? É outro fator que abordamos aí no princípio da aula. Planos típicos de meio-jogo. Planos das brancas e planos das pretas. As brancas, o plano é melhorar as peças. Cavalo D2 indo para F1, são as manobras. De F1 indo para G3, buscando atacar o lado do roque, destruir o roque do adversário, fazer lances aí, esperando a oportunidade para os lances, os movimentos táticos aparecerem. Na hora que aparecer, tem que aproveitar a oportunidade. Volta para a tua casinha que vamos continuar a aula. Então, é esse o plano típico do meio-jogo das brancas. Outro plano típico é jogar D4. Se capturar, peão captura, mantém 2 peões no centro. É outro plano típico. Mas só pode avançar no momento certo. E pressionar o centro. Jogar com segurança e paciência. Nada de pressa. Nesse tipo de abertura é assim, ó. Calmo, sereno e tranquilo. Com calma, serenidade e tranquilidade, você pode chegar lá. Agora, se apressar, existe até um ditado, um adágio que diz: quem se apressa, come cru. Não dá tempo para a comida cozinhar. Então, esse é o plano das brancas. E o plano das pretas? Jogar um B5 na hora certa. Jogar agora não, porque o bispo captura. Mas preparar com um A6 e um B5. Tentar também uma ruptura no centro, jogando um D5. Pode nessa posição? Pode, mas fica um pouco complicado, deveria preparar mais um pouco. Então, tudo tem que ter o preparo. E troca peças. Se as pretas conseguem trocar peças, melhora também sua posição. Mas não troque peça de qualquer jeito. Tem que ser troca justa, de igual valor por igual valor. E quando for uma peça para você perder em valor, você tem que ter certeza, tem que ter calculado bastante para saber o que está fazendo. E criar um contra-jogo no flanco da dama. Isso aí é óbvio, tem que partir para cima mesmo. Mas tudo tem que ter o preparo. Professor, mas quem é que escolhe o plano? Bom, analisando a partir da posição como está no tabuleiro, quem escolhe o plano é quem controla melhor o centro. E no momento, de acordo com a posição, quem está controlando melhor é o centro. É como se as brancas dissessem: bom, quem manda sou eu, quem decide sou eu, a hora de fazer a ruptura. E aí surgem os temas, né? Os temas táticos, como é que eles surgem? Eles surgem naturalmente. Cuidado, não force a barra para fazer surgir um tema tático, porque você pode perder a partida. E o tema tático, quais são eles? Tem as cravadas na coluna, e ataques duplos com o cavalo. O cavalo é um medonho, ele faz até ataque triplo
e quadrúplo. Depois vamos analisar uma partida, não hoje só vai ter tempo de terminar essa aula, mas onde o cavalo faz esse tipo de coisa no tabuleiro. Analisamos um aí do Capablanca, que ele ofereceu, sabe o quê? Um garfo. Parecia ser o garçom. Eu estou aqui, ó, no restaurante, vou oferecer para você um garfo de cavalo. Pegou o cavalo, fez um garfo, bum! Aqui está o seu cardápio. E o adversário se alimentou do cardápio oferecido e perdeu a partida. Garfo de cavalo, ou com o cavalo. Pressão sobre D6. Esse é um dos temas táticos que surge naturalmente. Quebra do centro com D4, avançando o peão de D4. Mas tem um conceito-chave. A tática nasce da posição. A tática não nasce da imaginação. Alunos meus que aprenderam um pouquinho de tática e de repente eles olham assim, professor, eu fui, é um tático. Eu pensei que ia dar certo, imaginei que ia dar certo. Perde a partida. O lance tático não surge da imaginação, ele surge da posição. Você pode criar a posição e esperar que aconteça. O adversário cometeu um erro, fazer um lance indevido, e você vê, opa, aqui tem um tático, aí sim, aproveita a oportunidade. Partindo para o próximo conceito que precisamos aprender dessa aula, é a segurança do rei, que isso é importante. É o conceito, eu digo assim, mais importante do xadrez, é a segurança do rei. Seu rei tem que estar seguro. Suas peças não podem partir para o ataque se o rei não estiver seguro. Porque se ele não estiver seguro, ele sofre um contra-ataque e pode ser até capturado. Digo capturado, levar checkmate. E para ele estar seguro, é necessário o quê? Fazer o quê? Rocar muito cedo. Manter o rei seguro cedo. O rei preto roqueado, mas sob pressão. Centro fechado favorece a ataques futuros. É essa a análise da posição. Ambos os reis protegidos. Da forma como está a posição, o centro ainda está fechado. Por isso que mencionamos abrir o centro jogando um D4 para deixar o centro aberto, flexível. Quem tem o rei mais seguro pode se arriscar mais. Bom, eu quero abrir o centro, eu quero forçar um pouquinho aí. Epa, tá bem seguro? Ah, se tá com segurança, então eu posso fazer. Mas se não tiver, não se arrisque, porque toma prejuízo. Sabe quais são os erros comuns que vamos avaliar também aí, analisar? Que devem ser evitados? Forçar ataque cedo. Iniciante no xadrez gosta, mas gosta de forçar o ataque. Aí diz, eita, eu tava ganho, terminei perdendo. Eu pensei que o adversário não ia ver, eu pensei que ia dar certo. Não force ataque cedo. Abrir o centro sem preparo. Tudo tem que ter preparo. Até mesmo para construir uma casa tem que ter um preparo tremendo, porque se não construir, ela vai embora. Tem que ter um alicerce bem feito. Por último, depois de estar tudo pronto, o acabamento direitinho, agora eu entro para dentro da casa e ali toda uma boa. Assim também é no xadrez, tem que ter o preparo. Depois de estar tudo preparado, você vai lá e faz seu lance. Você não vai morar como é na casa, mas você vai festejar a vitória. Tá tudo preparado, agora eu posso ir. Bum! E aí vence a partida. Outro erro é negligenciar o desenvolvimento. Eu quero atacar rapidamente. Não, primeiro desenvolva suas peças. Jogar somente com peões, só peões. Não, os peões é para manter na base. Joga-se 2 ou 3 no máximo. Depois, se for necessário, é que vai jogando os outros peões. Mas o primordial é desenvolver as peças. E nunca esquecer a pergunta, porque já esquecemos, tá? A pergunta, sempre esquecemos. Os jogadores de xadrez esquecem. Qual é a pergunta, professor? O que meu adversário ameaça? Às vezes estou fazendo lances aleatórios para lá, para cá, sem plano, sem nada, e o adversário faz uma ameaça e eu nem percebo. Antes de qualquer lance, olhe as peças do adversário, as casas que estão posicionadas e faça a pergunta: o que é que ele está ameaçando?
Quer pegar alguma peça minha? Tem alguma peça minha pendurada que está vulnerável aí para ser capturada? Pergunte isso. Então vamos fazer um resumo rápido aqui da aula. Resumindo, desenvolvimento com propósito. Legal. Centro flexível. Rei seguro. Planos claros e pressão constante. Essa abertura da qual falamos aqui não ganha rápido, ela ganha sempre. Ela não ganha rápido, mas ganha sempre. E quem entende a abertura não precisa decorar lances. Se suas peças estão melhores, o resto é questão de tempo.